Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia. Eu sou o Vitor Lima, seu professor de hoje e de sempre, e hoje nós vamos falar sobre racionalismo e emotivismo éticos. Bom, vamos nessa? Vamos nessa? Então, deixa eu te mostrar o nosso itinerário. Primeiro, eu quero falar sobre o racionalismo, e aqui eu vou falar sobre intelectualismo ético, voluntarismo ético, violência, necessidade, desejo e vontade. Né? Você sabe a diferença entre necessidade, desejo e vontade? Vamos descobrir hoje. No emotivismo ético, que é uma teoria ética que enfatiza a razão, a emoção em detrimento da razão, vamos lembrar dois filósofos sobre os quais já falamos aqui no curso de História da Filosofia, o Hume e o Nietzsche. E tem uma curiosidade que é, eu vou ler os comentários de vocês do vídeo passado, tá? Eu fiz uma pergunta no vídeo passado que era sobre o que vocês fariam numa determinada situação ética. E eu achei curiosas as respostas e eu vou ler algumas aqui, tá bom? Bom, vocês já sabem que nós sobrevivemos porque nós temos uma escola de filosofia online chamada Clube INEF. Lá você encontra todos os vídeos numa plataforma exclusiva. Você tem material escrito desta aula e de todas as outras, inclusive os slides. Você tem um clube do livro com acesso aos encontros passados, inclusive todos os livros passados. Quais são os livros, Vitor? Estão aqui no canal, é só ir lá na página principal, tá todas as primeiras aulas lá. Tem grupos exclusivos do Telegram para tirar dúvidas comigo, né? Dúvidas mais profundas. E um desconto nos nossos cursos pagos. O livro atual é A Sabedoria dos Mitos Gregos, do Luc Ferry, que é uma excelente introdução aos mitos e à filosofia também. Tá bom? Bom, esse é a nossa plataforma, essa é a nossa plataforma. Você, para entrar, basta assinar mensalmente, R$ 29 por mês, sendo que você tem um desconto anual aqui, ó, de 51% se você pagar tudo de uma vez. Eu quero te fazer algumas perguntas, tá? Esse conteúdo é gratuito e de qualidade para você? Sim, sim. Faz sentido para você que ele permaneça assim? Sim? Então eu tenho alguns pedidos para te fazer. Deixa um like, não custa nada. Continua sendo gratuito para você deixar um like agora nesse vídeo e ajuda bastante ele a chegar a outras pessoas. Faz como a Linda Martins. Já chega dando um like. Vou te fazer outro pedido. Compartilha esse vídeo. Faz que nem o Raul. Estou usando o seu canal para estudar filosofia e tenho aprendido muito. Compartilhei esse vídeo no grupo da família assim que comecei a ver. Muito bom teu conteúdo. Você se identifica? Por que você não compartilha também feito o Raul? Compartilha, ajuda o canal. E, bom, comenta também. Se você não tem nada para comentar, Vitor, não tenho nada para comentar, coloca aqui embaixo. Eu apoio o INEF, o Isto Não é Filosofia. Isso ajuda pra caramba a gente. Faz sentido para essa plataforma aqui que as pessoas se engajem com likes, com compartilhamentos e com comentários. Faz isso pela gente. Ajuda o conteúdo a continuar sendo gratuito e da qualidade que você está acostumado. Tudo bem? Vamos começar então. Racionalismo ético. O que significa isso? Racionalismo ético é o seguinte: é a ideia de que a razão humana adquire lugar central na vida ética. Tá, o nome já denuncia isso, nenhuma surpresa aqui em relação à explicação. Qual o pressuposto? O pressuposto é que nós somos seres, por natureza, não somente racionais, certo? Passionais também somos. Somos levados por apetites, desejos, impulsos, todos eles cegos, tendendo à desmedida, ao exagero. Portanto, a razão cabe estabelecer limites e controles. Você se identifica com o racionalismo ético? Vamos continuar aqui então. A concepção ética dele é que a ética, a filosofia moral, apresenta-se como um trabalho do intelecto e da vontade. São duas grandes instâncias de quem somos nós, para dominar e controlar as paixões. Mas antes, uma pequena clarificação. O que é intelecto, o que é vontade? Seguinte, intelecto é a parte que intelige, é a parte que capta a organização intrínseca da realidade ou que organiza a realidade, sendo ela organizada ou não. É a parte que capta o conhecimento da realidade. O que é a vontade? A vontade é a parte de nós que orienta a nossa ação. Sacou a diferença? Vontade orienta a ação, intelecto capta o conhecimento da realidade.
Então, as duas, de algum modo, se relacionam à ética, porque, de algum modo, elas nos fazem agir assim ou assado. Há filósofos que se debruçam mais sobre o intelecto como determinante da ética, e há filósofos que dizem que a vontade é mais determinante na ética. Por isso que racionalistas são duas concepções, intelectualistas e voluntaristas. É isso que a gente vai ver. Começando pelo intelectualismo, né? Intelectualismo diz que a ética, a vida ética, depende, como está escrito aqui, do conhecimento sobre o que é bem e o mal. Conhecimento aqui é chave. Você precisa saber o que é o bem e o mal para poder ser uma pessoa ética. Porque, basicamente, o mal vem da ignorância. Então, se você desconhece, você tende a agir mal. Por exemplo, nos deixamos arrastar por impulsos e paixões contrários ao bem, porque desconhecemos como resistir-lhe intelectualmente. Então você faz atos ruins porque você desconhece como os atos bons podem ser feitos, têm que ser feitos, devem ser feitos. Certo? Como é que a gente deve agir com base nessa concepção basilar, então? Bom, racional por natureza, ou pelo menos tendo esse quesito como o mais basilar, já que todos os racionalismos aqui éticos reconhecem que também nós somos passionais. Reconhecendo que nós somos passionais, não significa que nós temos que incentivar a passionalidade. Nós podemos combatê-la. E é isso que ele diz aqui. Racionais por natureza, né? Racional por natureza o ser humano deve conhecer racionalmente os fins e os meios éticos. A diferença entre bem e mal, de modo a conduzir a vontade no momento de sua deliberação e decisão. Deliberação é a cogitação, a decisão é o momento que eu ajo, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sem o pleno desenvolvimento do campo intelectual, a vontade não pode atuar. Ou seja, para que você seja uma boa pessoa, essa é a perspectiva. Você precisa estudar, basicamente, o que é o bem e o mal, observar, analisar, refletir. Se você age no automático, a tendência é que você não haja bem. Esse é o quesito. Se você age no automático, a tendência é que você não haja bem. Né? É essa concepção. Concorda com ela? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Que o voluntarismo ético, que também é um tipo de racionalismo, o que diz? Bom, o voluntarismo ético tem uma concepção ética segundo a qual a vida ética depende da vontade, porque é ela que determina a ação. Então, de nada vale saber o que é o bem e o mal se a sua ação nada faz. Afinal, o intelecto pode deliberar e decidir, mas sem vontade não age. Percebe? Essa aqui enfatiza mais no fazer. E quem determina a ação não é o intelecto só. O intelecto e a vontade caminham juntos. Vitor não entendi a diferença. Entende assim? Você imagina uma pessoa que quer emagrecer, certo? Essa pessoa que quer emagrecer, ela sabe como emagrecer. Intelectualmente falando, ela sabe que tem que, por exemplo, evitar esse ou aquele tipo de comida e privilegiar esse ou aquele tipo de comida. Que ela tem que movimentar o seu corpo aqui e ali. Enfim, que ela tem que ter uma rotina e não outra. Percebe? Intelectualmente falando, ela tem essa consciência. Agora, a intelectualidade dela faz com que ela haja conforme esse conhecimento? Não, porque a vontade dela parece suprimir parte da ação, ou a ação toda nesse caso. A vontade não aparece, né? A vontade sendo aquela instância que determina a ação. Então, sabe a diferença? Então, para o voluntarismo, você tem que educar a sua vontade, você tem que educar o seu corpo para que ele haja. E o seu corpo, estando preparado para agir, interfere na sua inteligência, para que ela discirna, para que ela faça um discernimento entre o bem e o mal. Então, meio que inverte a coisa, né? Ou pelo menos troca o sinal aqui um pouco. Então, como é que a gente deve agir de acordo com essa concepção? A gente deve ter uma vontade boa, porque a vontade boa ajuda a orientar a inteligência no momento da escolha da ação. Né? A vontade má desvia a inteligência, a despeito da boa ação. Né? Se você não educa a sua vontade, a sua inteligência tende a ser fraca. Se você educa a sua vontade, a sua inteligência tende a ser boa. Portanto, a vida ética depende da qualidade da vontade. Né? Como é que a vontade é educada, Vitor? Disciplina. Né?
Se você se disciplinar, você educa a sua vontade. Se você educa a sua vontade, você tende a ser uma pessoa que delibera intelectualmente mais para o bem do que para o mal. A palavra-chave é dever aqui. Por que que é dever? Porque, segundo essa concepção ética, você só educa a sua vontade com um senso de dever, não com um senso de prazer. Como assim? O dever pode causar algum tipo de prazer? Sim, pode causar um prazer do tipo moral, né? Você se sentir bem porque fez a coisa certa. Sabe isso? Porém, digamos que você precisa acordar cedo. Você sabe disso intelectualmente falando, porque isso vai te ajudar de algum modo a cumprir sua rotina, ir para o trabalho, estudar, não sei o quê. Só que, se você não se disciplinar para isso, e disciplinar aqui inclusive o corpo, por exemplo, fazer exercício, comer certo, dormir na hora certa. Bom, se você não fizer isso, né, não adianta nada, entende? Isso é prazeroso? Não, não é prazeroso. Mas a disciplina nem sempre é prazerosa, pelo menos não a curto prazo. Percebe? Pelo menos não a curto prazo. Então a vida ética aqui é uma vida que passa por disciplina. A disciplina que educa a vontade, que educa a inteligência, que combate os desejos. Percebe? A gente vai falar um pouco mais sobre a diferença entre vontade, desejo e necessidade daqui a pouco. Guarda aí. Certo? Bom, é intrínseco a essa discussão o assunto sobre a diferença básica entre isso que eu acabei de falar. Necessidade, desejo, vontade. Mas antes que eu apresente isso, eu vou te chamar a comentar aqui embaixo, tá? Coloca aqui embaixo, da explicação. Antes da explicação. Quais são as suas necessidades, tá? Tipo, qual é a tua necessidade, assim? Aquilo sem o que você não vive. O que é necessidade para você? Quais são as suas necessidades? Coloca aqui nos comentários. Aí depois você revisa de acordo com as distinções que eu vou te fazer. Combinado? Vamos fazer assim? Então vou te apresentar as distinções. Já estou pressupondo que você comentou aqui embaixo. E vamos ver se isso muda ou não muda. Então vamos lá. A premissa aqui é a seguinte, ó, antes da gente fazer as distinções, tanto para os intelectualistas quanto para os voluntaristas, não podemos ceder às paixões, né? Desejos e impulsos são a mesma coisa aqui, paixão, desejo e impulso. A ética apresenta-se assim como o trabalho, ora da inteligência, ora da vontade, né? Depende se são intelectualistas ou voluntaristas, para dominar e controlar as paixões. Porque, uma vez dominados por elas, nós perderíamos a liberdade e nos tornaríamos escravos dessa insaciabilidade. Por quê? Porque impulsos, desejos e paixões são insaciáveis. Né? Eles sempre querem mais, eles sempre querem mais, eles raramente têm limites. Por isso que nós devemos, né, nos orientar para limitá-los, porque senão nós deles seremos escravos. A inteligência o limita, a vontade os limita. Né? Então tá. Agora vamos fazer as distinções, tá? Necessidade. O que é necessidade? Necessidade é tudo aquilo que a gente necessita, né? Que a gente precisa, para não ser redundante, para conservar nossa existência. Por exemplo, alimentação, bebida, habitação, agasalho, proteção, relações sexuais para procriar. Né? Enquanto humanidade, a gente precisa disso. Né? Descanso. Bom, necessidade é tudo aquilo que a gente precisa para se conservar enquanto ser existente, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista da espécie, certo? Nós precisamos disso. Isso são necessidades. E aí? As necessidades que você colocou aqui embaixo são dessa ordem? Ou são de ordem mais do luxo? O que você fez aqui? Coloca aí e revisa, vê se é isso mesmo. Agora, o que é a necessidade do ponto de vista mais sofisticado? Eu falei que as necessidades, por exemplo, que a gente partilha com os animais. Você percebeu? Essas necessidades e a dos animais são, né, uma e só uma. Bom, tem a necessidade que é muito típica dos animais e ela causa um tipo de satisfação, um tipo de prazer, que eu estou chamando aqui de prazer corporal. O prazer corporal é aquele que advém, que se origina, de uma necessidade básica satisfeita. Por exemplo, beber água. Né? Beber água gera uma satisfação, um prazer, e beber água é o resultado da satisfação de uma necessidade básica, né? Que é se hidratar. Bom, só que não existem somente satisfações corporais.
que correspondem a necessidades básicas. Existem também satisfações simbólicas. Como é que são essas satisfações simbólicas? Por que eu estou chamando elas de simbólicas? Porque elas são aquelas que causam prazer originados não de um desejo básico, mas de um desejo desfrutado. O que é desfrutar? Fruir, desfrutar. Bom, uma coisa é você sentir prazer, outra coisa é você desfrutar. Nota que as duas envolvem prazer, mas eu estou dizendo o seguinte: uma é um prazer muito básico, a outra é um prazer mais refinado. Então, quando eu bebo vinho, eu não estou querendo matar minha sede. Eu estou querendo sentir o gosto do vinho. Quando eu escuto música, eu não estou querendo, sei lá, satisfazer uma necessidade para me acalmar. Estou querendo sentir um prazer de escutar música. Quando eu me cubro na minha cama à noite, eu não estou querendo só me proteger do frio. Eu estou querendo sentir confortável. Percebe? O desfrutar, ele é mais do que sentir um prazer básico. Ele é também fazer com que você sinta um prazer mais refinado. Isso é típico nosso. Eu olho para o meu gato, o Eros, ele tem isso também, porque ele vive com os seres humanos, né? Se ele tivesse no ambiente natural da floresta, ele não teria isso, né? Ele dormiria onde pudesse. Aqui não, aqui ele tem a caminha dele, o cachorro também tem. Mas nota que são já costumes tipicamente nossos, né? Humanos. Bom, eu estou chamando atenção para essa satisfação simbólica que não vem de uma necessidade, porque é ela que abre a porta para a gente falar sobre desejo. O que é o desejo? Desejo é a busca, né? Desejar é a busca de fruir algo sobre o qual se atribui significado por meio da imaginação. Então, ó, que é esse significado? Você deseja ir a Paris? Muitos de vocês e muitas de vocês vão dizer assim, desejo, né? Paris, né? Quem não quer ir para Paris? Por quê? Você vai morrer se não for? Aí você fala assim, óbvio, Vitor, que eu não vou morrer, né? Não é vital para mim, mas seria muito legal se eu fosse. Por quê? Porque tem algum significado ali que você atribui que não é um significado intrínseco à cidade de Paris. É um significado imaginativo. Claro, é um significado que muitas pessoas partilham. Então, é uma imaginação não só subjetiva, mas intersubjetiva. Concordo. Ela partilha entre sujeitos, mas ainda assim é imaginativo, né? Ainda assim é imaginativo, claro que é. Não está inscrito nas estrelas, né? É imaginativo. É um desejo. O desejo, portanto, é a busca de você fruir, já que não é um mero prazer corporal básico, sobre alguma coisa que você atribui significado. Isso é o desejo. Nós, seres humanos, desejamos. Tipicamente, né? Nós somos seres desejantes. É esse negócio. Então, se como animais nós temos necessidades, como seres humanos nós temos desejos. Nós temos os dois. Além disso, o que é muito mais interessante de pensar em termos de espécie, nós não apenas desejamos outras coisas e pessoas, né? Nós desejamos ser desejados por outras pessoas. Tem isso também, né? Não basta que você, por exemplo, se você sente atração sexual por alguém, para a grande parte de nós, não basta que a outra pessoa corresponda. Do tipo, né, ficar parado enquanto a gente faz o serviço. A outra pessoa tem que desejar o nosso corpo também, porque isso é importante. Que a gente se sinta desejado, é ou não é? Isso é muito interessante em relação a todos os outros animais, porque até onde a gente sabe, só nós temos essa necessidade de nos sentirmos desejados. Por quê? Porque nós somos seres que atribuem significados às relações, às coisas, aos objetos. E esses significados nos modificam em relação a como nós agimos e em relação às expectativas que nós temos de como a realidade aconteça. Inclusive a realidade natural, inclusive a realidade humana. Desejo faz parte da realidade humana. Por quê? Repito, porque nós atribuímos significado. Agora, talvez você esteja percebendo que o comentário que você colocou aqui embaixo
que eu pedi para você colocar uma necessidade, talvez seja um desejo. Por quê? Porque talvez você esteja percebendo agora que o que você colocou aqui embaixo é algo que você busca porque você projeta um significado nessa coisa que não corresponde a uma necessidade básica. Entende? Vitor, eu preciso, talvez você tenha colocado, eu preciso de filosofia. Bom, filosofia é uma necessidade ou é um desejo? Nessa distinção que eu estou estabelecendo. É básico, no sentido de que se você não tiver, você morre. Você fala assim, Vitor, eu preciso muito. Não, não é, né? Pode te ajudar, mas não é. Tipo, não é que nem água, não é que nem comida. Aí você fala assim, Vitor, pra mim é. Bota aqui embaixo se você acha que filosofia é tão necessário pra você quanto água e bebida. Bota aí, bota aí. Mas você entendeu o que eu quero falar, não entendeu? Esse é o negócio. Bom, desejo é dessa ordem do significado, da imaginação. E vontade, o que que é vontade? Vontade é a determinação da ação conforme uma finalidade. Já te falei isso, né? Vontade é aquela parte do intelecto que não se volta para o conhecimento, para abstrações, mas se volta para determinar a ação. Essa é a vontade. Essa é a vontade. Muitas vezes ela é impetuosa, outras vezes ela é reflexiva, mas para diferenciá-la do desejo, o que que a gente tem que pensar, né? Vontade e desejo é a mesma coisa, Vitor? Eu tenho uma vontade de comer um bolo de chocolate, eu tenho uma vontade de esganar aquela pessoa, eu tenho uma vontade de largar o meu emprego e viver de vendendo minha arte na praia. É, sabe isso? É vontade ou desejo isso? O que que você acha? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Requisitos para a gente pensar em vontade, se nós quisermos separar vontade de desejo, é o seguinte. Vontade exige um esforço para vencer o obstáculo. Desejo não. O desejo não pressupõe esforço. Quando você deseja uma coisa, você deseja agora. Você deseja agora. O desejo é instantâneo. A vontade não. A vontade não. Então, quando você for deliberar para alcançar alguma coisa e você perceber que aquilo exige esforço, você tem uma dica para saber se você está diante de uma vontade ou de um desejo. Obviamente, de uma vontade. E por isso que algumas virtudes são tipicamente associadas à vontade. A virtude da tenacidade, você permanecer no caminho, né, mesmo diante das dificuldades. E a virtude da resistência, ou seja, de você aguentar os baques que vêm naturalmente quando você persegue alguma coisa muito difícil por muito tempo. Você tem que ter resistência. Nesse sentido, um dos significados mais antigos, assim, que envolvem a palavra virtude, é que virtude é igual a força. E essa força aqui é uma força física, inclusive. Por quê? Porque você não persevera se o seu corpo estiver fraco. Você não persevera se o seu corpo estiver fraco. O seu corpo, de alguma hora, tem que estar preparado para você ser tenaz e para você ser perseverante. É muito doido isso, né? A tradição filosófica e espiritual humana, ela tem muitos exercícios para que você eduque o seu corpo, a força do seu corpo. Por exemplo, vocês já ouviram falar nos exercícios ascéticos? Ascese é subida em grego, né? Elevação. Mas é uma elevação tipo física, né? Tirar daqui e colocar para cá. Metaforicamente falando, é uma elevação espiritual. É justamente essa elevação da moral. Você treina o seu corpo para que ele aceda, né? Para que ele se eleve. Então, a ascese é a elevação, exercícios ascéticos são exercícios para elevação espiritual. Ou seja, quer ver um exercício ascético tão famoso quanto, sei lá, qualquer religião? Jejum. Jejum é um exercício ascético. É você dizendo para o seu corpo: quem manda sou eu. Entende? Quem manda sou eu. Eu sei que você está sentindo fome. Eu sei que você está pedindo, mas quem manda sou eu. Eu decido, eu, instância intelectual barra volitiva. Quando a gente fala em volição, volição é vontade, tá? Eu, instância intelectual e volitiva, mando em você instância apetitiva, instância instintiva. É um exercício ascético porque você está preparando o seu corpo para ser forte diante dos impulsos apetitivos, né?
instintivos que ele tem. Isso é um exercício ascético. Outro exercício ascético que, bom, ficou famoso no mundo ocidental depois da explosão hippie que teve na década de 70, 60, é a yoga. Yoga é um exercício ascético, é você preparar o seu corpo para que ele seja resistente para a sua mente, né, poder ter uma ascese espiritual, entende? Tem muitas, né? Todas as religiões têm os seus tipos de exercícios ascéticos, certo? Outros exercícios aqui, ó. Outros exercícios não, né? O que é outro quesito para a vontade? Dá uma olhada aqui. Outro quesito para a vontade é a reflexão antes da ação, né? A reflexão antes da ação, ela nos envolve aqui por quê? Porque se eu não refletir antes de agir, eu estou no desejo, percebe? Eu só quero, eu só quero, só quero. Mas o querer propriamente dito, ele não é o desejo. O querer, ele envolve reflexão. Ele envolve uma prudência, que é a virtude tipicamente associada à reflexão antes da ação. Então, veja, se você quer diferenciar vontade de desejo, repito, a vontade não é instantânea, ela requer esforço. E a vontade não é agora, ela requer reflexão. Sabe? Essa é a vontade. E ela não é meramente intelecto, porque o intelecto não necessariamente se relaciona com a ação, tá? Bom, um resumo até agora, não da aula inteira, né? Se a gente fosse separar os campos aqui, a gente colocaria assim: os campos das intenções e motivações são a parte intelectual e do desejo, né? O desejo e o intelecto nos dão as intenções e as motivações para agir, o que é interior nosso. O campo das ações e finalidades é o da vontade. A vontade é que determina a ação, a vontade é que determina para onde a gente vai, certo? Às vezes a vontade determina para onde a gente vai, mas quem motiva, quem inicia é um desejo. Então, por exemplo, eu tenho um desejo de de comer, certo? Meu desejo de comer. Isso é um desejo. É um instinto, é um impulso. O meu intelecto me diz que eu quero, por exemplo, ser um bodybuilder, né? Sabe um bodybuilder? Aqueles caras fortões? Esse é o meu intelecto, né? Bom, ele já está processando ali. A minha vontade vai determinar para onde eu vou. Onde é que eu vou para ser um bodybuilder? Para academia, vou comer ovo, vou comer frango, vou comer o quê, né? Vou ser um bodybuilder vegano, vou ser um bodybuilder que come carne. Entende? Essas instâncias trabalham juntas. O desejo vem, o intelecto processa, a ação decide para onde vai. Então, para a concepção racionalista, a ética é o conhecimento dessas intenções e motivações, a parte interna do intelecto e do desejo, e das ações e finalidades, né, dessa atitude externa, da vontade. Então, essas são as variáveis envolvidas aqui, certo? Dá uma boa organização na cabeça de como os conceitos trabalham aqui, né? Fala a verdade. Eu gostei muito. Essa nomenclatura aqui toda é da Marilena Chauí, tá? Para você ficar sabendo. Esse é o racionalismo, tá? Eu não estou citando nenhum filósofo aqui de propósito, tá? Não quero dar aula de filósofo agora, né? Eu poderia pegar o Sócrates, o Aristóteles, o Agostinho, o Tomás de Aquino, mas eu não quero agora, né? Eu vou falar sobre filósofo no emotivismo, que é essa parte da aula aqui. O que o emotivismo diz? Bom, o emotivismo diz que o fundamento da vida ética é a emoção, como o nome indica, né? E não a razão. Algumas teorias éticas, inclusive, né, são conhecidas como irracionalistas, de tão emotivistas que elas são, devido a uma crítica profunda que elas dirigem ao racionalismo ético. Eu vou pegar dois nomes, mas tem muito mais, tá? Vou pegar o David Hume e o Nietzsche. O que o David Hume dizia? Bom, ele vai chamar tudo aqui, né? Impulso, instinto, de paixão, tá? Então, paixão aqui é a mesma coisa que impulso e instinto. O David Hume dizia o seguinte: o esquema que ele colocava é assim: existem dois tipos de paixões, esses impulsos, né? E ele igualava a paixão a uma impressão. Assim, o David Hume era um empirista. Empirista é aquele que defende que o conhecimento tem como origem os sentidos. Não é que ele nega a razão, não é que ele nega o intelecto, não é que ele nega nada disso. Ele está dizendo que a origem são os sentidos, tá? A razão existe, o intelecto existe, isso tudo existe. Mas a origem são os sentidos.
Ele dizia que as paixões, os impulsos, eles são uma espécie de impressões dos sentidos. Ou seja, é porque o mundo nos estimula de alguma maneira que nós temos algumas paixões, alguns instintos, alguns impulsos. Ele separava essas impressões, essas paixões, esses instintos, esses impulsos, em dois: diretas e indiretas. Ó, as diretas eram prazer e dor. Assim, o mundo estimula a gente de algum modo e a gente ou sente prazer ou sente dor. Né? São bem primárias aqui. Então, por exemplo, a gente sente desejo, aversão, tristeza, alegria, esperança, medo, desespero, tranquilidade. Tudo isso aqui são impressões que o mundo causa em nós e que a gente sente, né? Todas elas associadas ou a prazer ou a dor. Desejo, associado a prazer. Aversão, associado a dor. Tristeza, associado a dor. Alegria, associado a prazer. Esperança, associado a prazer. Medo, dor. Desespero, dor. Tranquilidade, prazer. Certo? As indiretas já são impressões que derivam das diretas, são impressões que juntam duas diretas para formar uma terceira. Então, orgulho, humildade, ambição, amor, ódio, inveja, piedade, malignidade e generosidade, por exemplo. Isso são as paixões. Olha o que o Hume dizia lá no Tratado da Natureza Humana. Há certos desejos e tendências tranquilos que, para serem paixões reais, produzem pouca emoção na mente e são mais conhecidos por seus efeitos que por um imediato sentimento ou sensação. Então, alguns desejos e tendências que são tranquilos. O Nietzsche não, o Hume fala. Né? Esses desejos são de dois tipos. Ou certos instintos originalmente implantados em nossa natureza, né? Tipo, né? Instintos animais, como a benevolência, o ressentimento, o amor à vida, o carinho pelas crianças, coisas que o Hume está dizendo assim, que são biológicas, ou o apetite generalizado pelo bem e a aversão ao mal, considerados apenas como tais. É o que ele está chamando aqui de temperamento, né? Que já nasce com a gente de algum modo, biologicamente. Quando qualquer dessas paixões são calmas e não perturbam a alma, elas são muito prontamente tomadas como determinadas determinações da razão. O que o Hume está dizendo é o seguinte: o que a gente chama de razão nada mais é do que um temperamento tranquilo das pessoas. Mas um temperamento, ainda assim, são paixões. Algumas pessoas que a gente julga, olha que pessoa racional, que pessoa sensata, o Hume está dizendo, ela não é racional. É que nela as paixões são mais fracas, são mais tranquilas. Ela não é impetuosa como aquela outra pessoa que você julga irracional. Ou seja, ela tem paixões, mas as paixões nela são fracas. Então, o que opera ali, perceba, não é a razão. É o temperamento fraco dela. É uma outra visão de ver a racionalidade, né? A racionalidade não é uma instância intelectual. A racionalidade é uma paixão fraca. E algumas pessoas nascem com paixões fracas, outras pessoas nascem com paixões fortes, a depender do temperamento. Bom, e ele vai mais a fundo. Ele fala assim, a razão nada de fato tem a ver com a distinção entre o certo e o errado. Olha só, entre a virtude e o vício. A única função da razão é técnica, nos auxiliar na realização das metas estabelecidas por nossas paixões. Primeiro vem a paixão, primeiro vem o impulso, primeiro vem o instinto. Depois a razão organiza como é que isso vai ser distribuído. A razão não delibera nada, ela só organiza, só direciona. É isso que ele está dizendo. Quem determina mesmo é a paixão. Na avaliação de nossas metas, a razão não tem lugar. Ele fala assim, ou seja, não é a razão que decide que você quer ser um executivo de sucesso. Não, isso é a sua paixão que decide isso. A sua razão só dá um jeito de saber como isso vai acontecer, mas quem decidiu isso foi você. O que quem decide é a paixão. O como é a razão, mas a razão não manda em nada. A razão é só a empregada da paixão, segundo o Hume aqui. Né? A razão não pode nem adjudicar, nem avaliar, nem controlar a paixão. Uma paixão pode ser conquistada somente por outra, mais forte paixão. Os juízos morais são paixões calmas desse tipo. Eles não são ideias, mas impressões. A moralidade é mais propriamente sentida que julgada. Você quer... Eu dei o exemplo quando eu falei sobre o Hume no curso do ano passado, né? Falei assim, você quer emagrecer? Como o Hume está dizendo que só uma paixão pode controlar uma paixão, né? Não é a razão que controla. Para você emagrecer,
você tem que ter uma paixão mais forte, né? Você tem que ter um medo, por exemplo. Então, para você emagrecer, você tem que ter medo de permanecer do jeito que você tá. Então, a dica é claro que isso aqui é uma brincadeira, né? Isso aqui não é para levar a sério. Come o máximo que você puder, se empanturre, fique com uma doença diabética a ponto de te levar à morte, tenha medo disso, aí você vai emagrecer. Entende? É como se fosse isso. É claro que é absurdo dizer isso, mas, bom. Tá emagrecer. E por aí vai. Tá? O livro está dizendo assim: a moral, afinal de contas, é determinada pelas paixões. Bom, é isso, né? Aceite. Então, não é essa. O Nietzsche, por sua vez, é considerado por muitos um irracionalista. Por que ele é um irracionalista? Porque ele critica profundamente a moral socrático-cristã, né? Platônico-cristã. Como é que ele faz isso? Ele fala assim: os valores não são transcendentes, como dizia Platão, nem como dizia qualquer cristão, né? Como diz. Os valores são humanos, né? São históricos, são espaços temporais, eles variam. E mais, né? Moral, no fundo, é uma perspectiva para avaliar, né? É uma perspectiva para gerar valor. Ora, o bem e o mal são valores. Vamos investigar de onde é que vem a nossa concepção de bem e mal? Diz o Nietzsche, vamos nessa? Porque não vem das estrelas, não vem do mundo inteligível, não vem de Deus, né? Vem das nossas relações humanas. Aí ele faz uma tipologia, lembra? Ele faz assim, o que é uma tipologia? É uma construção pura de um fenômeno social, né? Enfatizando apenas alguns de seus principais aspectos, utilizando para abordar semelhanças e diferenças em relação a casos concretos. Por exemplo, quando eu digo o amazonense, o paulistano, o brasileiro, o europeu, eu estou fazendo uma tipologia. Ou seja, eu estou pegando uma instância que não existe na realidade concreta, só intelectualmente falando, justamente para entender a realidade concreta. Por que ela é útil? Porque se eu fosse falar de todo e qualquer indivíduo concreto, isso demandaria, primeiro, muito tempo e seria meio inútil, né? Porque descrever as qualidades de indivíduos concretos demoraria quanto tempo, né? A gente precisa pegar o geral para poder estabelecer conhecimento sobre o qual a gente possa falar alguma coisa. Qual é a tipologia que ele estabelece? A tipologia do moral dos senhores e a moral dos escravos. Né? Os escravos e os senhores. Qual é a moral dos senhores? Quem são os senhores? Os senhores são aqueles que não se furtam a ir à luta, né? Que não se eximem do combate, aqueles dominantes. O que o Nietzsche está tendo aqui em mente é o herói trágico grego, né? O guerreiro grego aqui. E os escravos, quem são? São aqueles que se acovardam diante da luta, que fogem ao combate e que são dominados. A gente pega essas duas tipologias e fala assim, olha, cada uma dessas tem uma moral. Qual que é a moral dos senhores, né? A moral dos senhores é aquela que estabelece dois valores, bom e ruim. Qual? Bom. Bom e ruim são engendrados pela maneira nobre de avaliar, por um movimento de autoafirmação. Bom é aquele que executa bem uma ação, o ruim é aquele que executa mal uma ação. É assim que o nobre, que o senhor, que o forte, são todas nomenclaturas que o Nietzsche usa, avaliam. Por que eles avaliam assim? Porque eles são potentes, porque eles são capazes, porque eles são fortes. Quando alguém forte gera um valor, o valor em mais alta conta corresponde a uma força, né? Uma capacidade. E o ruim é aquele que é fraco, que não consegue ter essa capacidade. Essa que é a moral do senhor, essa que é a moral do nobre, essa que é a moral do forte. E a moral dos escravos, qual é? A moral dos escravos não é mais bom e ruim. A moral dos escravos é bom e mal. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? É que os escravos, eles não passam a dizer o que é bom a partir de si mesmos. Os escravos, segundo Nietzsche, dizem o que é bom por oposição ao que é mal. E o que é mal? É aquele que faz... que lhes prejudica. E quem lhes prejudica? O forte. Por que o forte lhes prejudica? Porque o forte não está nem aí pro fraco, né? É exatamente isso. O forte não está nem aí pro fraco. O forte, bom, né? Passa por cima do fraco. Por quê? Porque o fraco não é nada. O fraco é uma formiga. Não é que o forte odeia o fraco. É que o forte não liga, né? É isso. O forte só liga para um igual. E o fraco não é igual, ele vai e passa por cima.
Bom, o fraco pensa assim, na concepção do Nietzsche. Se ele é mal, se tudo que ele faz é mal porque ele me prejudica, então o bom sou eu. Então o Nietzsche percebe o seguinte: o fraco tipicamente começa a avaliar por negação. Ele primeiro identifica quem é mal, que é aquele que vai contra a sua existência, e por oposição identifica o que é bom. O forte identifica primeiro o que é bom, ele. O capaz, né? Aquele que pode executar as coisas, enfim. E depois o mal, por derivação. O mal é aquele que não sou eu. Bom, isso gera dois tipos de morais. Uma moral dos senhores e uma moral dos escravos. Tá bom, até aí tudo bem, ele só está descrevendo a realidade. Aí ele vai fazer a avaliação dele agora da cultura como um todo com base nessa distinção. O valor bom da moral dos nobres, que surgiu de um movimento de autoafirmação, né? Primeiro eu me afirmo, diz o forte, não é idêntico ao valor bom da moral do ressentimento, que surgiu de um movimento de negação, de oposição, como eu te falei antes. O valor mal colocado pelos ressentidos, que é outro nome que o Nietzsche dá para os fracos, na verdade designa apenas o bom na moral dos nobres. Ou seja, o que é bom para o nobre, ele mesmo, né, o forte, na perspectiva do fraco é mal. Por quê? Porque prejudica o fraco. Olha o mal, olha os valores sendo invertidos aqui, a depender de que perspectiva você pega, né? 3. A perspectiva avaliadora do ressentimento dos fracos, né, a moral dos fracos, surge de uma inversão de valores. O seu ato inaugural não passa de uma reação. Na medida em que o ressentido diz, se ele é mau, então eu sou bom, os ressentidos se limitam a inverter os valores já postos pelos nobres. Não criam propriamente valores. A classe sacerdotal, né, converteu em preeminência espiritual o que era preeminência político. Enquanto valorar aristocrático, bom identificava-se a nobre, a belo, a feliz. Tornando-se valor religioso, bom passa a equivaler a pobre, a miserável, a impotente, a sofredor, a piedoso, a necessitado, a enfermo. Tudo aquilo que não é o bom, né? Na concepção dos nobres. Aqui se insere a crítica à religião e à moral cristãs do Nietzsche. Ele fala assim, a moral dos escravos é tipicamente a moral religiosa. É aquela que diz que bom é tudo aquilo que se opõe ao forte guerreiro, tal, que se impõe. Bom, se bom é tudo aquilo que se opõe, e esses fracos aqui se opõem ao bom, e esses fracos são, né, miseráveis, impotentes, sofredores, piedosos, necessitados, enfermos, então o bom é ser tudo isso, né? Na moral dos escravos. O problema, diz o Nietzsche, é que essa moral dominou a cultura em forma de religião. Então, né, parece que a partir de agora, ser tudo isso, piedoso, necessitado, enfermo, impotente, sofredor, passou a ser bom. E você ter orgulho de si, né, ser forte, se impor, passou a ser algo consideravelmente ruim, né, mal, no sentido moral da coisa. E o Nietzsche fala, porra, isso só diminui a potência humana, né? Isso só diminui quem somos nós, seres humanos. Né? Nós não podemos aceitar isso. O Nietzsche fala assim, né? Porque a vida é muito mais do que diz a moralidade que ganhou, né? A moralidade dos escravos. Dá uma olhada nessa citação do Nietzsche aqui. A vida é essencialmente uma apropriação, né? Uma violação, uma sujeição de tudo aquilo que é estranho e fraco. Significa opressão, rigor, imposição das próprias formas, assimilação, ou pelo menos na sua forma mais suave, um aproveitamento. Aí vou ler só até aqui, né? Não vou ler tudo não. Só para você ter uma ideia do que é essa concepção nietzschiana de vida. A vida não é algo que valorize a passividade, algo que valorize a continência, é algo que valoriza o oposto disso, segundo Nietzsche, né? O extrapolamento, né? A expansão. E como é que ele faz então para dizer qual que é a moral mais adequada ou a menos adequada? A dos fracos ou a dos fortes? A dos escravos ou a dos senhores? A que ganhou, a dos escravos, ou a que perdeu, a dos, historicamente falando, né? A dos senhores. Ele faz uma pergunta básica, que é essa aqui, ó. Eu vou fazer ela para você, né? A moral que você adota, e aí a pergunta é para você mesmo, tá? Contribui para a expansão
e a exuberância da vida ou contribui para a sua degeneração? E aí? Para você decidir se a sua moral é boa ou ruim, diz o Nietzsche, você tem que perguntar se ela contribui ou não contribui para a vida. Entende? Ela ajuda a vida a ser exuberante ou ela ajuda a vida a ser decadente? Essa é a pergunta toda do Nietzsche. Por isso que ele critica a moral ocidental inteira e valoriza esses aspectos mais impetuosos, né, mais associados à potência humana e tal. Por isso que ele é chamado um irracionalista, porque esses aspectos de potência, de expansão, historicamente sempre foram relacionados a desejo, a paixão, a descontrole. Por isso que ele é considerado um irracionalista. Certo? Bom, te dei um panorama aqui sobre o racionalismo na ética e o irracionalismo barra emotivismo, tá? Meu intuito era só te dar um mapa para deixar sua mente mais organizada em relação a esse debate. Como o intuito do curso é sempre introdutório, eu me contento em organizar os conceitos, em vez de me posicionar aqui, né? Por mais que eu tenha posição, claro, né? Mas o meu intuito aqui é só organizar na sua cabeça os negócios. Como eu prometi, então, vamos agora para os comentários, né? Eu prometi que ia lê-los. Pergunta foi, né? Eu fiz essa pergunta na aula passada. O que você faria se a pessoa com quem você se casou sofresse um acidente que a deixasse paralisada, de modo que ela não pudesse mais fazer nenhuma das atividades de uma pessoa casada e você que tivesse que cuidar dela pro resto da vida? Olha o que vocês responderam. O Wellington Fabiano respondeu assim: acredito que não me separaria a princípio, mas muita coisa poderia acontecer com essa mudança. Mesmo que houvesse separação, não deixaria ela sem assistência. Essa separação pode ser pedida por ambos os lados. Ele colocou uma exclamação aqui, lembrando que inclusive a pessoa que sofreu o acidente poderia pedir, né? Não necessariamente ele. Tá, então você, Wellington, optou por, a princípio, manter a sua promessa de casamento, né? Mas admitindo a possibilidade da mudança, né? Admitindo a possibilidade desse seu voto inicial de casamento ser revisto se uma das partes ali requisitasse e ambas entrassem em consenso. A Cristina disse assim: eu ficaria baseado no princípio do sentimento, do amor, pois o ser pode mais que o corpo e a matéria. Tá. Então, a princípio, a Cristina está dizendo assim: eu sou uma emotivista, né? Eu fico com o sentimento. Ela falou: eu explico. Ainda que eu tenha expectativas num relacionamento, elas nem sempre se confirmam e outras inferências podem me apontar outras possibilidades. Logo, se amo, permanece na relação, mas se não houver esse sentimento, vai ficar difícil. Então a Cristina aqui é uma emotivista. Ela acha que, pelo menos no caso dela, ou pelo menos nesse caso aqui, o que vale para a vida ética é o sentimento, né? Se tem amor, então vai. Se não tem amor, então não vai. Tá. O Micael Ribeiro falou assim: acredito que no caso desse casamento, há uma responsabilidade em cuidar daquele que ficou incapacitado, ao menos fisicamente. Então, a princípio, ele fala de responsabilidade, então ele está dando ênfase aqui no dever, né? Tá, então ele é um racionalista até agora. Mas também não pode ser exigido que uma pessoa permaneça em um relacionamento que a deixe infeliz. Opa, aí ele já descambou pro emotivismo, porque ele está colocando a felicidade, que é uma emoção, como decisiva aqui. Embora, ele fez outra ressalva. Toda essa separação deve ocorrer tendo em vista os sentimentos do outro. Ah, então ele botou de novo sentimento. Bom, então me parece que o Mikael é um emotivista também. Ele acha, pelo menos nesse caso, que o que é decisivo para a vida ética é o sentimento, principalmente a felicidade. Rafael, minhas primeiras impressões é de que a ética é um dos campos mais instáveis e controversos da filosofia, porque parece tratar de algo transitório, geográfico e temporal. Sim, sim. Só na distinção que eu fiz na aula passada era a seguinte, né, Rafael? Uma coisa é moral, que é o transitório, outra coisa é a ética, que busca no transitório algo de universal, né? Afinal, faria sentido subjugar um povo e aplicar a ele a ética ou a moral de um povo estrangeiro? Essa é uma pergunta ética.
Faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido agir de forma considerada eticamente correta quando o indivíduo que age percebe grandes prejuízos para si? Então, se você for um racionalista, sim, faz sentido. Se você for um emotivista, talvez não, né? Talvez não. E no exemplo proposto, vale a pena o sacrifício da própria felicidade por outrem? Do modo como você encaminha a pergunta, eu tendo a achar que você acha que não vale, né? Se eu tiver certo, eu posso estar errado, você é mais emotivista do que racionalista. Você prefere cultivar um sentimento do que um dever. E parece que todas essas questões dependem de valores individuais, que vão definir os ganhos e perdas de cada um. Não, que depende de valor individual, Rafael, sempre depende. Sim, sempre depende de valor individual. A questão não é essa. A questão é buscar valores que não são meramente individuais. Esse é o campo da ética. Se você fica no valor individual, você está fora. O individual é dado, sempre vai estar presente, entende? Não tem como trabalhar sem o individual, ele vai estar presente. É natural. A questão é, tem como trabalhar com outro tipo de valor que seja válido não só para mim, que não, leve em consideração não só os meus interesses? É. Decida eticamente ser nosso apoiador. Acesse o link que está aqui no comentário fixado e também está na descrição. Emotivismo ético e emotivismo ético. Individualismo, voluntarismo, falou sobre a necessidade, desejo e vontade. Falou sobre o David Hume e o Nietzsche como exemplares aqui do emotivismo, como dando ênfase um aspecto decisivamente mais emocional e sentimental do que racional na moral. E o Nietzsche indo mais além, dizendo que o racionalismo, na verdade, é uma inversão dos valores, busca de uma moralidade fraca e de escravos. Certo? Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, dessa organização de conceitos. E, bom, né, não se esqueçam de deixar aqui o seu comentário, de dar um like nesse vídeo e de compartilhar com pessoas que vocês acham que gostariam. Muito obrigado e nos vemos na aula que vem.